Boa tarde, caros colegas e banca examinadora. Meu nome é Tuane, eu sou psicóloga e o meu trabalho de conclusão de curso vai falar sobre a medida de semi-liberdade em Crateús e a efetivação dos encaminhamentos à rede de saúde mental, uma análise sobre a intersetorialidade entre esses dois serviços, né? Bom, o meu trabalho se baseia em 3 visões distintas. A visão do profissional da medida socioeducativa, a equipe técnica que foi entrevistada, a visão do profissional do CAPS, que foi um psicólogo que também foi entrevistado, além da análise dos PIS dos adolescentes que estão na medida socioeducativa. No olhar do profissional da medida socioeducativa, foi visto que não há dificuldade nos encaminhamentos à rede de saúde mental. Todos os adolescentes que são encaminhados são abrangidos pela rede, são bem recebidos, é feita uma acolhida e que esses adolescentes são inclusos em atividades. O grande problema, o grande entrave está na adesão deste adolescente ao tratamento. Então, esse foi o primeiro ponto a ser citado nas nossas entrevistas, foi a dificuldade de adesão desse adolescente ao tratamento, que acaba dificultando o andamento da medida socioeducativa, principalmente se esse adolescente tem um transtorno mental, né? Geralmente, os CIDs mais identificados, que foi o que a gente viu também nos prontuários, é o F19, dependência química de álcool, drogas, e o F20, que é a esquizofrenia. Então, com esses diagnósticos, os adolescentes são encaminhados à rede de saúde mental, no caso o CAPS. O CAPS da cidade é um CAPS tipo 1, então abrange a região inteira e os transtornos são de moderados a graves e também demandas AD, álcool e drogas. Já na visão do profissional da saúde mental, a gente tem aqui no slide, né, como é feita essa acolhida, essa recepção e a triagem desse adolescente. O adolescente é ouvido particularmente, é feita a escuta dele, e depois a gente vai ouvir quem o trouxe, sendo o socioeducador, coordenador, qualquer outra pessoa que tenha trazido para ouvir o seu histórico. Mas a prioridade é ouvir o adolescente. A partir disso é feito um contrato social, né, e a prioridade ainda é o adolescente. Então, existe uma relação junto com os profissionais da medida de semi-liberdade com o propósito de acompanhamento, de perceber como são as atividades e comportamentos dele, as atitudes fora do espaço, né, do CAPS e dentro da medida socioeducativa. O que se percebeu foi que existem ações voltadas ao adolescente em conflito com a lei, mas que essas ações não estão isentas de serem atingidas por práticas conservadoras, preconceituosas, reducionistas. Porque existe uma boa articulação entre os dois serviços, o serviço de saúde mental e o serviço da medida de semi-liberdade. Porém, não é possível ou sofre dificuldades, né, quase impossível, citado pelos entrevistados, incluí-los em outras atividades para além da medida socioeducativa e do serviço de saúde mental. No caso, a profissionalização, a inserção no mercado de trabalho e até mesmo na escolarização existe uma dificuldade. Então, ainda há falhas na rede intersetorial, né? Como a gente pode verificar pela pesquisa. No próximo slide diz que verifica-se que o encaminhamento não deve acontecer somente no sentido de entregar o socioeducando para outros profissionais realizarem o serviço. Do contrário, deve haver um espaço onde estes sujeitos possam, juntamente com o adolescente e sua família, considerar as dimensões sociais e coletivas do processo de adoecimento, de sofrimento mental, discutindo de forma ampliada, envolvendo os diferentes aspectos inerentes ao contexto social em que estão inseridos, procurando associar os mais variados conteúdos desse serviço com as várias demandas individuais. Ou seja, ainda tem que se incluir em outras atividades para além do serviço de saúde mental. Para Cavalcante, a intersetorialidade, enquanto prática de gestão, deve permitir o estabelecimento de espaços compartilhados de decisões entre as instituições e diferentes setores do governo, que atuam na produção de saúde, na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas que possam ter impacto positivo sobre a saúde do indivíduo. Bom, estes foram os resultados da minha pesquisa, né, onde foi percebido um bom diálogo entre os dois serviços estudados, porém ainda há uma falha na articulação com os outros equipamentos da rede de atendimento,
o que atrapalha a adesão do adolescente ao tratamento, já que a ação termina se resumindo em atendimentos do CAPS e o acompanhamento da semiliberdade, sendo difícil incluí-los em outras atividades. Obrigada pela atenção, boa tarde.